paz seja contigo, amado do meu Pai. Feliz 2022. O nosso tema de hoje é propósito. Hoje vamos falar de propósito. O que é o propósito e como ter um propósito segundo ao coração do Criador. Segundo o dicionário, a palavra propósito é um substantivo masculino que significa grande vontade de realizar ou alcançar uma coisa. É um desígnio, é um objetivo, é aquilo que se busca alcançar ou atingir. Sendo que estamos no início de um ano novo, com toda certeza fizemos planos, traçamos metas, criamos objetivos e propósitos para ir alcançando ao longo do ano. Muitos desses propósitos transbordamos do ano passado para esse ano novo. Se possível, todo final ou início de ano, nós traçamos e criamos um tanto de propósitos e metas e desejos e anseios que esperamos realizar. No entanto, muitas das vezes essas vontades, esses desejos não são realizados e por vezes nos entristecemos pelo que acontece e nos perguntamos o porquê disso, porquê que isso acontece, porquê que não vivemos aquilo, porquê que não aconteceu isso e tantas outras perguntas relacionadas. Mas hoje eu quero falar de propósito segundo a palavra do Criador, segundo os ensinamentos bíblicos. Se vermos em os Provérbios 19:21, nos diz que muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Criador permanecerá. Vamos pular para Isaías 26:3, que acrescenta ainda que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nestas passagens que li agora para si, quero mostrar que nós, homens, criados pelo Eterno, criados pelo Pai, criados pelo o Soberano, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, à imagem e semelhança do Criador, está na sua palavra. E o Eterno Criador nos criou com o propósito de honrar e glorificar o seu santo nome. Por isso, quando nós estivermos ou estamos a planear algo, a criar uma ideia, a traçar uma meta, a objetivar um propósito, né, para a nossa vida, para o nosso ano novo, nós devemos apresentar essa proposta na presença do Criador, expor essa proposta, expor o nosso desejo, expor aquilo que nós queremos. Em Salmos 119:27, nos fala que fazem-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Com isso eu quero dizer o quê? Quando nós, humanos, criaturas, agora está certo, criaturas do Eterno, quando nós entendemos e andamos no caminho do Criador, os nossos propósitos, os nossos planos, os nossos sonhos passam a ser um desígnio dele para a nossa vida. Isso acontece quando? No momento em que nós nos entregamos na palavra dele, no momento em que nós criamos uma relação íntima com o Criador, no momento em que nós nos doamos para ele e permitimos que ele haja na nossa vida, que ele faça a sua vontade na nossa vida, é nessa relação entre o Eterno e eu, sua criatura, sua feitura, feito à sua imagem e semelhança, ganho confiança e aceitação dele. E é nesse momento em que nós conseguimos entender e andar no caminho dele, na vontade dele. Em Apocalipse 4:11, né, as escrituras dizem que digno és, Criador,
de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Se nós existimos hoje só por causa da vontade do Criador, se transitamos de um ano para o outro, só foi por causa da vontade dele. Em Romanos ainda 8:28 acrescenta que, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo é relacionado à vontade do Criador. Tudo em nossa vida é relacionado à vontade dele, é feito pela permissão dele. Mais uma vez, as Sagradas Escrituras nos ensinam que nós devemos viver de acordo ao propósito do Criador na nossa vida, ao propósito do Eterno em nossa vida. Pois as suas palavras dizem ainda em Jeremias 29:11 que, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Criador, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nessa passagem, faz perceber o que eu disse há pouco tempo, que nós temos um plano, nós temos uma ideia, nós temos uma vontade, um desejo. Por exemplo, eu quero me casar neste ano. Essa é a minha vontade, é o meu desejo neste ano. Então eu vou fazer o quê? Principalmente nós, seguidores e testemunhos da palavra do Criador. Vou pegar o meu desejo, o meu sonho, a minha vontade e vou levar na presença dele. A palavra diz que quando quiseres falar com o Pai, entre nos teus aposentos e fala e exponha e conta tudo a Ele, que Ele está ali para te ouvir. Eu vou, Eterno meu plano neste ano é casar, mas Pai, eu quero e eu espero que esse plano seja de acordo à tua vontade, que seja também um propósito teu para a minha vida. Porque quando nós oferecemos o que nós queremos a Ele, tudo acontece segundo a vontade dele. Não obstante as tempestades, não obstante os obstáculos, não obstante a tudo quanto possa ser contraditório. Mas se a nossa vontade, o nosso desejo casa com o propósito dele na nossa vida, com a vontade dele sobre a minha vida, sobre a tua vida, isso acontece. Mas acontece melhor ainda quando é apresentado a ele e ele confirma aquele plano. Aliás, quando nós criamos a intimidade, a relação com o Criador, quando nós nos entregamos, nós deixamos a ter desejos próprios, deixamos a ter propósitos próprios. Por quê? Porque Ele, em pessoa, coloca os seus desígnios sobre nós, a sua vontade sobre nós, os seus planos sobre nós. Ele coloca dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, Ele coloca aquilo que é a vontade dEle sobre a nossa vida. Então, logo, os nossos propósitos passam a ser os dele, ou seja, os propósitos dele passam a ser os nossos propósitos, as nossas vontades e os nossos desejos. Esse é o fim do tema. Para isso, eu quero deixar uma oração, um exemplo de oração, vou deixar tudo escritinho para que possam ler também. É um exemplo de oração que podem fazer, ou podem simplesmente abrir o coração e entregar-se na presença do Criador e orar segundo aquilo que está dentro do teu coração. Desde já, despeço-me com a paz do Criador e bora para a oração. Eterno e amantíssimo Pai, digno de toda honra e glória e majestade, diante de Ti eu me coloco neste dia, no início do novo ano, reconhecendo que nada sou sem Ti. Quero agradecer-Te pelo ano que findou e o que começa a entregar meu caminho em Tuas mãos santas e poderosas e pedir Sua direção para que neste ano os planos e propósitos para a minha vida não sejam meus, mas sim Seus desígnios sobre mim, e que tudo o que eu fizer e alcançar ao longo do ano sirva para a honra e glória do Seu nome santo
e em nome do seu Filho amado, assim eu oro. Amém. Bendigamos ao Yahweh, santo é o seu nome, e a terra está cheia da sua glória. Despeço-me que desejo que fiquem com a paz de Yahweh e que Ele coloque paz em seus corações. Beijão.